Dona Eunice, a senhora tem noção do que fez? Destruiu esta família. A voz de Sandra cortava o ar da sala como uma faca. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia me olharam com respeito, quando pedi sua mão em casamento para meu filho, Rogério, agora só transmitiam ódio. Fiquei parada ali, no meio da sala que ajudei a mobiliar, entre as paredes que ajudei a pintar, sentindo o peso das acusações que nem entendia direito. Minha garganta estava seca, meus joelhos frágeis demais para sustentar meus 68 anos. Como uma simples ligação de rotina tinha se transformado nesse pesadelo. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está lendo essa história e se já passou por algo parecido. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Tudo começou naquela terça-feira cinzenta de maio. O telefone tocou enquanto eu preparava o almoço. A moça da clínica queria confirmar a consulta de Rogério, meu filho, que sofreu um acidente na construção há 3 anos e desde então recebe benefício por invalidez. Ela perguntou se ele poderia comparecer às 2 da tarde ou se o trabalho impediria. Ah, ele só faz alguns bicos de eletricista, aqui e ali quando não está com dor, respondi ingenuamente, pensando até estar ajudando. Se for só à tarde, dá tempo dele terminar o serviço no mercadinho do seu Joaquim e ir para a consulta. Aquela resposta, aquelas palavras simples, sem maldade, desencadearam o inferno. 2 dias depois, veio a notificação. Os benefícios de Rogério estavam sob investigação. Suspeita de fraude, pagamentos suspensos. Aquela casa, que já era um campo minado de tensões silenciosas, explodiu. Quem mandou a senhora abrir essa boca? Gritou Sandra, jogando o papel da notificação em cima da mesa do jantar. Sempre intrometida, sempre falando o que não deve. O pior não foram apenas as palavras, mas o silêncio de Rogério. Meu único filho, sangue do meu sangue, baixou a cabeça. Não me defendeu. Sentado no sofá, olhava para o chão como se encontrasse ali a coragem que nunca teve. Mãe, como a senhora pôde fazer isso comigo? Ele finalmente disse, sem erguer os olhos. Não importava quantas vezes eu tentasse explicar que não entendia a gravidade, que foi sem querer, que jamais faria algo para prejudicá-los. As paredes daquela casa já me julgavam culpada. Os sussurros de Regina, irmã de Sandra, na cozinha. As risadas amargas de Vanessa, minha neta de 22 anos, quando passei pelo corredor. A vovó sabotadora, ouvi ela dizer para alguém no telefone. Sim, ela ferrou com a gente. Apenas Lucas, meu neto de 17 anos, não participou daquele tribunal doméstico. Silencioso como sempre, ele passava pelos cômodos como uma sombra, observava tudo com aqueles olhos escuros e profundos. Não me acusou, mas também não me defendeu. Talvez fosse pedir demais a um adolescente que enfrentasse aquela família. Eu mesma nunca tive essa coragem. Dormi pouco naquela noite. O quarto dos fundos, que era meu desde que me mudei para ajudar a cuidar dos netos quando pequenos, agora parecia uma cela. As paredes finas não impediam que eu ouvisse as discussões. Quanto tempo vai levar para resolver isso? Como vamos pagar o financiamento? A voz de Sandra ecoava pela casa. Porra, mãe! Logo agora que a gente tinha tudo certo para reformar a cozinha, reclamava Vanessa. Pela manhã, o café na mesa me esperava como sempre, mas ninguém me olhou quando entrei na cozinha. Regina mexia no celular. Sandra lavava a louça de costas para mim. Vanessa saiu antes que eu pudesse dizer bom dia. Apenas Lucas ergueu os olhos do pão que comia. Um breve reconhecimento da minha existência, antes de voltar ao seu silêncio habitual. Foi quando percebi que algo pior que ser atacada estava acontecendo. Eu estava começando a desaparecer. Tornei-me invisível naquela casa, como um móvel antigo que ninguém nota mais, mas que ninguém se dá o trabalho de jogar fora. Pelo menos até aquela noite.
Dona Eunice, precisamos conversar. Sandra me chamou para a sala depois do jantar. Rogério estava lá, sentado na poltrona da TV, junto com Vanessa e Regina. Uma emboscada. Lucas não estava presente. Devia estar no quarto, como sempre. A situação está insustentável, começou Sandra. O benefício era a nossa principal fonte de renda. Sem ele, não temos como manter as contas em dia. Eu recebo minha aposentadoria, comecei a dizer, a voz tremendo. Posso ajudar mais? Sua aposentadoria mal paga seus remédios, Dona Eunice, cortou Regina, que nunca perdi a oportunidade de me lembrar que eu era um fardo. E depois do que a senhora fez? O que a minha mãe quer dizer, interrompeu Sandra, é que achamos melhor a senhora encontrar outro lugar para ficar por um tempo. As palavras caíram como pedras. Outro lugar? Que outro lugar? Deixei minha casinha de aluguel no Jardim América para vir morar com eles há 8 anos quando Rogério sofreu o acidente. Vendi quase tudo. Usei minhas economias para ajudar nas despesas enquanto o benefício não saía. Para onde eu iria agora? Filho. Olhei para Rogério, buscando seus olhos, buscando qualquer sinal de que ele não concordava com aquilo. É melhor assim, mãe. Só até as coisas se acalmarem. Naquele momento, senti que me faltava o ar. Como se algo dentro de mim se quebrasse, um pequeno dique que segurava anos de mágoas e decepções. Não chorei. Estranhamente, não derramei uma lágrima. Em vez disso, senti uma clareza súbita e dolorosa. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, com uma voz que não parecia minha. 1 semana seria o ideal, respondeu Sandra sem rodeios. 1 semana. 7 dias para desmontar 8 anos de vida. Para desmanchar a ilusão de que família é quem acolhe, protege, ama. Assenti com a cabeça e voltei para meu quarto, onde fiquei olhando para o teto até o amanhecer. Durante os dias seguintes, movimentei-me como um fantasma pela casa. Liguei para algumas amigas antigas, a maioria já falecida ou sem condições, de me receber. Fui até a assistente social do CRAS do bairro, que me orientou sobre aluguéis sociais, mas a fila era longa demais. Foi Dona Zélia, uma conhecida da época que trabalhei como costureira, que mencionou um quartinho para alugar nos fundos do salão de beleza dela, no centro de Niterói. É pequeno, Eunice, mas tem banheiro privativo e uma kitchenette. 250 por mês com água inclusa, só a luz separada. Era mais da metade da minha aposentadoria, mas não tinha escolha. Visitei o lugar no dia seguinte. Um cômodo retangular com uma janela basculante, um banheiro minúsculo e um cantinho com pia e um fogão de 2 bocas. O barulho dos secadores e conversas do salão invadia tudo, mas havia uma cama limpa e, mais importante, ninguém me olharia ali como se eu fosse um erro, uma intrusa. Na véspera da minha partida, arrumei a pequena mala. Não tinha muito o que levar. Algumas roupas, meus remédios para pressão e artrite, uma foto antiga de Rogério criança, 1/3 que foi da minha mãe. Guardei também, dentro de uma meia velha, os R$ 800 que mantinha escondidos para emergências. Nunca imaginei que a emergência seria minha própria expulsão. Naquela última noite, ouvi uma batida suave na porta. Era Lucas. Entrou devagar, olhando para os lados como se temesse ser visto. Vó, eu soube que a senhora vai embora amanhã, disse sentando-se na beirada da cama. Vou sim, meu filho. Não é justo. Esta foi a primeira vez em anos que ouvi meu neto expressar uma opinião sobre qualquer coisa que acontecia em casa. Ele sempre foi o observador silencioso, o menino que se encolhia quando as vozes se elevavam, que desaparecia quando as tensões explodiam. A vida nem sempre é justa, Lucas. Para onde a senhora vai? Para um quartinho no centro. É pequeno, mas vai dar para o gasto. Fica em cima de um salão de beleza. Ele assentiu, encarando as próprias mãos. Em seguida, tirou algo do bolso. Uma pequena corrente com um medalhão. Era do vovô, não era?
O pai do meu pai? Sim. Seu avô Antônio me deu quando namorávamos. A senhora me mostrou uma vez quando eu era pequeno. Contou que ele guardava uma foto sua aí dentro. Sorri, surpresa por ele se lembrar daquela conversa. Eu vi que estava na sua gaveta junto com outras coisas. Achei que a senhora gostaria de levar. Meus olhos marejaram enquanto pegava o medalhão. Nem me lembrava mais dele. Era um dos poucos objetos que mantive do meu falecido marido, e agora meu neto, o silencioso Lucas, lembrava-se de sua importância. Obrigada, meu filho. Isso significa muito para mim. Ele não disse mais nada, apenas assentiu e saiu do quarto, tão discretamente quanto entrou. Mas aquele pequeno gesto, aquele momento de conexão, acendeu uma luz dentro de mim, uma luz que eu carregaria para o meu novo e solitário lar. Na manhã seguinte, saí com minha mala antes que a casa acordasse. Não houve despedidas, não houve lágrimas, apenas uma nota que deixei na mesa da cozinha com meu novo endereço e telefone, caso precisem. O táxi me levou pelo caminho mais longo, passando pela orla de Caraí. Pedi ao motorista que parasse um instante para eu olhar o mar. A senhora está bem? Ele perguntou, preocupado com meu olhar fixo nas ondas. Estou começando a ficar, respondi, enquanto o vento salgado secava lágrimas que finalmente permitia cair. E você, o que faria se sua família te expulsasse de casa por um erro sem maldade? Teria coragem de recomeçar sozinha aos 68 anos? Meu novo lar era exatamente como imaginei, barulhento, apertado, mas meu. Coloquei minhas poucas roupas na cômoda velha que já estava lá, organizei meus remédios na prateleira do banheiro e sentei na cama para escutar o som da vida acontecendo ao meu redor. O murmúrio constante do salão de beleza, as risadas das clientes, os carros passando na rua movimentada. Os primeiros dias foram de um estranho alívio. Não havia olhares acusadores, nem silêncios punitivos. Podia comer quando quisesse, dormir quando o sono viesse, ouvir o radinho sem incomodar. Ninguém, mas então como uma maré lenta e inevitável. A solidão começou a me envolver. Eu que sempre vivi para os outros, primeiro meu marido, depois meu filho, mais tarde meus netos. Agora tinha apenas a mim mesma. Nos momentos mais quietos da noite, quando até o salão silenciava, eu me pegava falando sozinha, apenas para ouvir uma voz humana. Pensava especialmente em Lucas, em seu silêncio observador, em como ele nunca participou da crueldade, mas também não teve forças para impedi-la. Não o culpava. Afinal, quem era eu para exigir coragem dos outros, quando eu mesma nunca tive a ousadia de me impor? 3 semanas se passaram sem notícias deles. 3 semanas em que aprendi a viver uma vida menor, mais contida, mas ainda assim uma vida. Fiz amizade com Berenice, a cabeleireira mais velha do salão. Comecei a ajudar com pequenos consertos de roupas para clientes, ganhando algum dinheiro extra. Estabeleci uma rotina de caminhadas matinais até a padaria da esquina, onde o café era barato, e o padeiro, seu Manuel, sempre tinha uma palavra gentil. Foi numa dessas manhãs que meu celular, geralmente silencioso, começou a tocar insistentemente. Primeiro uma, depois 2, 5, 10 chamadas. Mensagens chegavam em sequência. Todos da casa. Sandra, Rogério, Vanessa, até Regina. Todas dizendo a mesma coisa. Lucas havia desaparecido. Mãe, o Lucas sumiu. Não veio dormir em casa ontem. Rogério. Dona Eunice, a senhora sabe onde o Lucas está? Ele falou que ia te procurar? Sandra. Vó, o Lucas sumiu. A situação tá feia aqui. Me liga. Vanessa. Meu coração disparou. Lucas, meu neto quieto, meu observador silencioso, desaparecido? A primeira reação foi de incredulidade. Seria mais uma manipulação? Uma forma de me fazer voltar? De me fazer sentir culpada por algo que nem estava sob meu controle? Então veio uma mensagem diferente. Uma que me fez parar e reconsiderar.
Vó, me desculpa. Eu devia ter falado alguma coisa quando te mandaram embora. Eu devia ter te defendido. Por favor, se o Lucas te procurar, me avisa. Estou com medo de que algo tenha acontecido com ele. Ele não é de fazer essas coisas. Vanessa. O tom era diferente. Havia ali uma vulnerabilidade que Vanessa nunca demonstrava. Um medo que parecia genuíno. Resolvi ligar para ela. Vanessa? O que está acontecendo? Vó! A voz dela estava embargada, como se tivesse chorado. O Lucas não dormiu em casa ontem. Saiu para a escola de manhã e não voltou. Não atende o celular, ninguém sabe dele. A gente já ligou para todos os amigos. Vocês foram à polícia? O pai disse que ainda é cedo, que ele deve estar de birra por alguma coisa. Birra. Conhecia bem essa palavra na boca de Rogério. Era como ele classificava qualquer comportamento que não entendesse ou não quisesse lidar. Quando Lucas tinha pesadelos aos 6 anos, era birra. Quando ficou mudo por semanas após ser humilhado em uma apresentação escolar, era birra. Quando pediu ajuda com as provas de matemática e ninguém lhe deu atenção, era birra. Vou ver o que consigo descobrir, respondi, desligando antes que as lágrimas viessem. Peguei minha bolsa e saí. Não sabia por onde começar, mas ficar parada não era opção. Lembrei que Lucas estudava no Colégio Estadual Joaquim Murtinho, a cerca de 20 minutos dali. Peguei um ônibus rezando para que alguém lá pudesse me dar alguma informação. Na secretaria da escola, a recepcionista inicialmente se recusou a falar comigo. A senhora é responsável legal pelo aluno? Sou a avó dele, respondi sentindo o quanto essa palavra havia perdido o significado no mundo de hoje. Sinto muito, mas só podemos dar informações aos responsáveis legais. Estava prestes a me virar e sair quando uma mulher de meia idade se aproximou. Dona Eunice, a avó do Lucas Silveira. Virei-me surpresa. Sim, sou eu. Sou Marta, orientadora educacional. Lucas falava muito da senhora. Meu coração deu um salto. Lucas falava de mim? O menino que mal pronunciava 10 palavras por dia me mencionava para outras pessoas? Ele está desaparecido, disse, sentindo as pernas fraquejarem. Ninguém sabe onde ele está desde ontem. Marta me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Uma mistura de preocupação e conhecimento. Podemos conversar em particular? Ela perguntou, indicando sua sala. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, Marta suspirou profundamente. Dona Eunice, o Lucas não está bem há algum tempo. Desde que a senhora saiu da casa deles, para ser mais exata. Meu estômago afundou. Como assim? Lucas me procurou algumas vezes pedindo orientação. Ele estava enfrentando dificuldades em casa. Que tipo de dificuldades? Segundo ele, depois que a senhora foi embora, a situação piorou. Parece que ele tentou defendê-la, dizer que não foi justo culpá-la pelo problema do benefício. Respirei fundo, sentindo uma pontada de dor e orgulho simultaneamente. E o que aconteceu? Ele se tornou o novo alvo. A irmã o chamava de traidor. O pai mal falava com ele. A madrasta o tratava como... bem, como se ele não existisse. A cada palavra de Marta, sentia como se estivesse revivendo minha própria experiência naquela casa. A mesma invisibilidade, o mesmo apagamento, a mesma dor. Ontem ele veio à escola, mas saiu no meio do período. Disse a um colega que não aguentava mais. O medo tomou conta de mim. Não aguentava mais o quê? O que um adolescente poderia fazer quando impulsionado pelo desespero? Tremi só de pensar. A senhora tem alguma ideia de onde ele poderia estar? Perguntou Marta. Balancei a cabeça desolada. Mas então, como um clarão, lembrei da última conversa que tivemos na véspera da minha partida. O medalhão. A memória compartilhada. O único momento de conexão que tivemos em anos. Mal me despedi de Marta antes de sair apressada da escola.
No ponto de ônibus, meu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Dona Eunice? Uma voz jovem que não reconheci. Sim, quem fala? Aqui é o Rafael, amigo do Lucas. Ele me pediu para ligar para a senhora. Meu coração parou por um segundo. Lucas está com você? Ele está bem? Sim, ele está aqui comigo. Tá bem, só... Acho que ele quer falar com a senhora, mas... Não no telefone. Ele quer saber se pode ir até a sua casa. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. Claro que pode. Diga a ele que venha agora mesmo. Vou mandar o endereço. Depois de passar o endereço e desligar, sentei no banco, do ponto de ônibus, tremendo. Lucas estava bem, estava vivo, e por algum motivo que eu ainda não compreendia totalmente, estava me procurando. Voltei para meu quartinho nos fundos do salão, coração batendo como tambor. Arrumei o pequeno espaço freneticamente, ajeitei a colcha sobre a cama, varri o chão. Olhei ao redor e vi o quanto era pouco, o quanto era simples. Uma cama de solteiro, uma cômoda velha, uma mesinha com uma cadeira, um fogãozinho de 2 bocas. Seria este lugar digno de receber meu neto? O que ele pensaria deste cômodo minúsculo abafado, com o barulho constante dos secadores de cabelo atravessando as paredes finas? 2 horas depois de receber a ligação, ouvi batidas na porta. Era Rafael quem batia, um rapaz magro de cabelos cacheados. Ao seu lado, carregando uma mochila escolar surrada, estava Lucas. Vó, ele disse apenas isso, a voz quebrando. Abri os braços e ele veio, como não vinha desde criança. Abraçou-me com força, seu corpo magro tremendo contra o meu. Rafael, constrangido com o momento, murmurou que precisava ir, que voltaria mais tarde para ver como estavam as coisas. Quando ficamos sozinhos, Lucas parecia não saber o que dizer. Sentou-se na cadeira da mesinha enquanto eu preparava um café. Não precisava se incomodar, vó. Não é incômodo, meu filho. Estou tão aliviada de te ver. A senhora recebeu as mensagens deles? Recebi. Estão muito preocupados? Lucas soltou uma risada amarga que me surpreendeu. Nunca o havia visto assim, tão abertamente cínico. Eles não estão preocupados comigo. Estão preocupados com o que os vizinhos vão pensar, com o que a escola vai dizer. Servi o café em 2 canecas, a única que eu tinha e outra que pedi emprestada à Berenice do salão. O que aconteceu, Lucas? Por que você saiu de casa assim? Ele respirou fundo, olhando para a caneca como se as respostas estivessem lá dentro. Depois que a senhora foi embora, tudo piorou. Não era como antes, quando pelo menos tentavam disfarçar. Agora eles nem se importam mais. Meu pai perdeu o benefício de vez, minha madrasta está trabalhando em 2 empregos e chega em casa como uma bomba prestes a explodir. Vanessa só pensa em sair dali. E você? Eu cometi o erro de dizer o que pensava. Uma noite, depois de ouvir meu pai reclamando pela 1000ª vez sobre como a senhora tinha ferrado com tudo, eu não aguentei. Disse que a culpa não era sua, que a senhora nunca faria algo assim de propósito, que eles é que estavam errados em te mandar embora. Imaginei a cena. Lucas, sempre tão contido, finalmente encontrando sua voz. Senti um misto de orgulho e medo pelo que isso deve ter causado. O que aconteceu depois? Vanessa me chamou de traidor. Regina disse que eu era igualzinho à senhora. Inconveniente. Meu pai não disse nada, como sempre, mas parou de falar comigo daquele dia em diante. Sandra começou a me ignorar, como se eu não existisse. Às vezes ela perguntava para o meu pai, ele já comeu? Ou ele fez o dever? Como se eu não estivesse ali. Reconheci a tática, o apagamento, a transformação de um ser humano em objeto, em problema, em fardo, a mesma estratégia que usaram comigo. Ontem foi pior. Recebi um recado da diretoria da escola. Tenho que fazer um trabalho de recuperação em matemática. Precisava de alguém para assinar a autorização para aulas extras. Mostrei para o meu pai e ele nem olhou. Disse que eu me virasse.
que ele estava cansado das minhas birras. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não é birra, nunca foi birra. Eu só queria que alguém me visse. As palavras dele me atingiram como um soco. Era exatamente o que eu sempre senti naquela casa. O desejo desesperado de ser vista, ouvida, considerada, de existir. Foi aí que você decidiu sair? Fui para a casa do Rafael. Ele mora com a avó dele também. Só que ela nunca foi expulsa, sabe? Ela é quem manda na casa. Sorri com a comparação. E agora, o que você quer fazer? Lucas ergueu os olhos para mim, olhos escuros como os do pai, mas com uma transparência, uma sinceridade que Rogério perdera há muito tempo. Posso ficar aqui com a senhora? A pergunta, tão simples e tão complexa, pairou entre nós. Este cômodo minúsculo, mal arejado, barulhento, esta vida reduzida, esta pobreza digna, mas real, este recomeço tardio e doloroso. Era isso que eu tinha para oferecer a um adolescente de 17 anos. Lucas, é muito pequeno aqui. Você não teria seu quarto, sua privacidade. Na outra casa eu tinha um quarto só meu, mas ninguém me ouvia. Prefiro um canto de chão onde alguém saiba que eu existo. Aquela frase, dita com tanta simplicidade e tanta profundidade, quebrou qualquer resistência que eu pudesse ter. Claro que pode ficar, meu filho, pelo tempo que quiser. O alívio no rosto dele foi como um nascer do sol. Percebi que, talvez pela primeira vez na vida, Lucas se sentia seguro. Não por causa das paredes ou do conforto, mas por causa da aceitação, da presença, da visibilidade. Naquela noite improvisamos. Ele dormiu na cama, eu em um colchonete emprestado por Berenice. O pequeno espaço de repente parecia acolhedor, preenchido não apenas por mais um corpo, mas por uma presença que trazia sentido, propósito. E você acredita que às vezes os laços mais fortes são aqueles que escolhemos manter, não os que nos foram impostos pelo sangue? Pela manhã, enquanto tomávamos café na mesinha, falamos sobre os próximos passos. Lucas precisava voltar à escola. Eu precisava avisar a família que ele estava comigo. A vida precisava continuar, agora em novos termos. Vou ligar para seu pai, disse pegando o celular. Ele vai querer que eu volte, provavelmente. Eu não vou. A firmeza na voz dele me surpreendeu novamente. Este não era o mesmo menino silencioso que eu conhecia. Ou talvez sempre tenha sido ele, apenas esperando o momento certo, o espaço seguro para se manifestar. A ligação foi como esperado. Rogério oscilou entre o alívio por saber que o filho estava bem e a raiva pela inconveniência que o sumiço causara. Você devia ter me avisado, mãe. Pensei que tinha acontecido algo grave. Como eu poderia avisar, Rogério? Você sequer me ligou em quase um mês. Não comece com drama. Estou indo buscar o Lucas agora mesmo. Me passa o endereço. Olhei para meu neto, que balançava a seguir a cabeça em negação veemente. Ele não quer voltar, filho. O quê? Não seja ridícula, mãe. Ele é menor de idade, mora comigo e vai voltar para casa hoje. Rogério, acho melhor conversarmos pessoalmente. Vou te passar o endereço, mas venha com calma. Lucas está bem, está seguro e precisa ser ouvido. Após desligar, olhei para meu neto com preocupação. Eles vão vir, provavelmente todos eles. Eu sei. Não posso impedir que te levem, Lucas. Legalmente você... Eu sei disso também. Mas não vou facilitar. E se eles me arrastarem de volta, eu fujo de novo. E de novo. Até completar 18 anos se for preciso. Aquela determinação me assustou e orgulhou ao mesmo tempo. Percebi que, de alguma forma, eu havia sido um exemplo para ele, não de submissão como vivi por tanto tempo, mas de ruptura, de limite, de dizer basta. Menos de 2 horas depois,
ouvi o barulho de um carro parando. Olhei pela janela e vi o Fiat Uno velho de Rogério. Dele desceram meu filho, Sandra e, surpreendentemente, Vanessa. Regina não veio, talvez o único alívio daquela situação. Abri a porta antes mesmo que batessem. Lucas estava sentado na cama, costas retas, rosto determinado. Mãe, disse Rogério, olhando ao redor com uma expressão que misturava surpresa e desdém. Então é aqui que a senhora está morando? É sim, filho. Entrem. O espaço pareceu encolher com a presença deles. Sandra permaneceu próxima à porta, como se temesse que algo daquele lugar pudesse contaminá-la. Vanessa entrou mais. Olhando curiosa, seus olhos encontraram os de Lucas e vi algo passar entre eles. Não hostilidade, mas uma comunicação silenciosa que não consegui decifrar. Vamos direto ao ponto, começou Rogério. Lucas, pegue suas coisas. Vamos para casa. Lucas não se moveu. Filho, não podemos ficar brincando de esconde-esconde. A escola já ligou, querendo saber por que você não apareceu hoje. Temos contas, temos problemas. Vocês têm problemas, respondeu Lucas a voz firme. Eu tenho apenas um. Não quero mais morar naquela casa. Lucas, não seja ingrato, interveio Sandra. Você tem um teto, comida, escola. Tenho um teto que desaba em críticas o tempo todo. Tenho comida servida com ressentimento. Tenho uma escola para onde vocês me mandam para não ter que lidar comigo. O silêncio que se seguiu foi denso. Percebi que Lucas, em sua quietude, havia observado tudo, absorvido tudo, compreendido tudo. Cada dinâmica disfuncional, cada mentira não dita, cada manipulação. E o que você acha que vai encontrar aqui? Perguntou Rogério, gesticulando ao redor. Um quartinho, nos fundos de um salão de beleza? É isso que você quer? Quero paz, quero respeito, quero ser ouvido quando falo e notado quando estou presente. A avó me dá isso. Com que dinheiro vocês vão viver? Interveio Sandra. Sua avó mal tem para os remédios dela. Eu posso trabalhar meio período. Já falei com o seu Manuel da padaria. Ele precisa de ajudante à tarde. Aquilo. Informação me pegou de surpresa. Lucas já estava planejando, organizando, assumindo responsabilidades que nem eu mesma havia considerado ainda. Isso é loucura, disse Rogério, passando a mão pelos cabelos em frustração. Mãe, a senhora não pode apoiar isso. Não pode simplesmente acolher um menor de idade assim, contra a vontade dos pais. Foi minha vez de me levantar. Por um momento pareceu que Rogério e Sandra iriam recuar. Não por medo físico, mas pelo espanto de me ver afirmativa, decidida. Não fui eu quem o acolheu, Rogério. Foi ele quem me acolheu quando todos vocês me expulsaram por um erro que cometi sem querer. Foi ele quem lembrou o valor do medalhão do seu pai, quando vocês já nem se lembravam que sou um ser humano com história e sentimentos. Lá vem o drama, murmurou Sandra. Não é drama, Sandra. É vida real. É o que vocês fizeram comigo e agora estão fazendo com Lucas. Quando alguém não serve mais ao propósito de vocês, é descartado. Quando alguém ergue a voz, é silenciado. Quando alguém pede atenção, é ignorado. A senhora é a menos indicada para falar de família, retrucou Sandra. A senhora que destruiu a nossa com suas fofocas. Ela não destruiu nada. Todos nós nos viramos surpresos. A voz veio de Vanessa, que até então se mantinha em silêncio. Meu pai estava fraudando o sistema, todo mundo sabia. Não, é culpa da avó se ele foi descoberto. Vanessa! Exclamou Sandra chocada. É verdade, mãe. O pai está fazendo bicos há anos e a gente sabe disso. A avó só foi sincera, como sempre foi. A gente que preferiu mentir, inclusive para nós mesmos. Olhei para minha neta, realmente a vendo pela primeira vez em anos. Não a menina amarga que me ignorava ou debochava, mas uma jovem mulher,
capaz de enxergar a verdade, mesmo quando doía. Isso não muda o fato de que Lucas tem que voltar para casa, insistiu Rogério. Ele tem escola, tem obrigações. Posso continuar na mesma escola, interveio Lucas. É até mais perto daqui. E quanto às obrigações, vocês nunca se importaram com elas antes. Só agora, quando dá problema, é que eu tenho obrigações. A discussão continuou por mais alguns minutos, mas percebi que algo havia mudado. A determinação de Lucas, minha própria firmeza, a surpreendente intervenção de Vanessa, tudo isso criou um novo equilíbrio de poder. Não! Éramos mais duas pessoas fragilizadas implorando por aceitação. Éramos duas pessoas dignas estabelecendo fronteiras. Finalmente, Rogério pareceu entender que não conseguiria o que queria naquele dia. Isso não vai ficar assim, disse, apontando o dedo para mim. Lucas é meu filho e vou buscar meus direitos. Faça isso, filho. Mas não se esqueça que direitos vêm com deveres. E dever de pai não é só dar teto e comida. É dar presença, atenção, respeito. Depois que eles saíram, Lucas e eu nos sentamos exaustos. Vanessa foi a última a ir, parando na porta por um instante. Vó, posso vir te visitar às vezes? Assenti, surpresa e comovida. Algo estava mudando. Algo estava se quebrando e se reconstruindo de uma forma que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Nas semanas que se seguiram, Lucas e eu criamos uma nova rotina. Ele voltou à escola, começou a trabalhar meio período na padaria e o pequeno quarto foi reorganizado para acomodar duas pessoas. Conseguimos uma cama beliche usada que um cliente do salão estava doando. A de cima para Lucas, a de baixo para mim. O espaço ficou ainda menor, mas nossos corações pareciam mais leves, mais espaçosos. Como prometido, Rogério buscou seus direitos. Recebemos uma intimação do Conselho Tutelar para uma audiência. Preparei-me para o pior, temendo-me que a lei estivesse do lado dele, que fossem separar Lucas de mim. Mas algo inesperado aconteceu. Na audiência, Rogério e Sandra não compareceram. Enviaram uma assistente social com uma declaração dizendo que, temporariamente, abriam mão da guarda de Lucas, citando dificuldades financeiras e incompatibilidade de convivência. Eles desistiram de mim, disse Lucas quando saímos da audiência com uma guarda provisória em meu nome. Sua voz não demonstrava tristeza, apenas constatação. Não, meu filho. Eles só fizeram o que sempre fizeram. Escolheram o caminho mais conveniente para eles. A senhora acha que algum dia eles vão querer me ver de novo? Talvez. Quando precisarem de algo. Ou quando a culpa bater forte demais. Pessoas assim funcionam por ciclos de necessidade e remorso. Como a senhora sabe tanto sobre isso? Sorri, triste. Porque vivi com seu pai a vida toda. Porque repeti padrões com ele que minha mãe repetiu comigo. Porque demorei 68 anos para aprender que amor não é servir sem ser visto, não é existir para os outros sem existir para si mesma. 2 meses se passaram. Nossa vida se estabilizou numa rotina simples, mas honesta. Lucas melhorou na escola, fez amigos que às vezes vinham ao quartinho para estudar, apertados mas confortáveis. Eu voltei a cozinhar, pequenos pratos que cabiam no fogão de 2 bocas, mas que enchiam nosso espaço com aromas de cuidado e afeto. Vanessa aparecia de vez em quando. No início parecia desconfortável, quase arrependida, mas com o tempo relaxou. Trazia notícias da casa, contava sobre a faculdade que queria fazer, ouvia minhas histórias de outros tempos. Uma tarde, me surpreendeu. A avó sabe que o Lucas desenhou esse apartamento para um trabalho da escola? O tema era lugar, seguro. Olhei para Lucas, que encolheu os ombros envergonhado. Não sabia, não. A escola inteira ficou emocionada. Um quartinho nos fundos de um salão de beleza, mas ele desenhou como se fosse um castelo. Lucas sorriu tímido.
Não exagera, Vanessa. É verdade. Você desenhou a avó como uma rainha. Naquele momento senti algo que nunca havia sentido. Antes, a certeza de que, mesmo tardiamente, mesmo depois de tantos erros e tanta dor, eu havia encontrado o meu lugar. Não num espaço físico, mas num espaço emocional, onde finalmente eu existia, onde minha presença importava, onde minha voz era ouvida. Rogério e Sandra nunca mais tentaram contato, nem para perguntar por Lucas, nem para convidá-lo para eventos familiares, nem por qualquer outro motivo. No início, isso me causava uma dor profunda, uma incredulidade. Como um pai podia simplesmente desistir de um filho? Com o tempo, percebi que eles não perderam Lucas por acidente. Eles o entregaram voluntariamente, no momento em que ele deixou de ser útil e passou a ser alguém que os fazia confrontar suas próprias falhas. Sentada na pequena varanda que seu Manuel nos ajudou a construir na entrada do quartinho, observou Lucas chegando da escola. Ele caminha diferente agora. Ereto, confiante, visível. Percebo que sua expulsão simbólica daquela casa foi, assim como a minha, não um castigo, mas uma libertação. Durante anos, vivi em silêncio, sendo útil, sem reconhecimento, invisível por conveniência. Quando finalmente ergui a voz, mesmo sem querer, fui usada como bode expiatório para problemas que não criei. Mas ao sair, rompi um ciclo. Levei comigo o único que ainda me via como humana, não como peso. E ao protegê-lo, protegi também minha própria dignidade. Hoje, vivemos uma vida modesta, mas real. Há silêncio onde antes havia tensão. Há escolhas, respeito e cuidado mútuo. Deixei de ser um acessório descartável e passei a ser protagonista da minha própria história. E Lucas, antes calado, encontrou voz, abrigo e pertencimento. Vó, trouxe pão fresquinho da padaria, diz ele, entrando e colocando um pacote sobre a mesinha. Obrigada, meu filho. Preparei aquela sopa que você gosta. Ele sorri, um sorriso pleno que ilumina seus olhos escuros. Sentamos para comer na pequena mesa, o barulho dos secadores do salão ao fundo, o cheiro de tintura de cabelo misturado ao aroma da sopa. Um cenário improvável para a felicidade, mas que agora representa tudo o que precisamos. A lição que aprendi, depois de quase 7 décadas de vida, é clara. Às vezes, o amor não está onde deveria estar, e a família nem sempre é sinônimo de segurança. Mas sempre é possível recomeçar, mesmo que tarde, mesmo que do zero, quando se escolhe a verdade, a dignidade e a proteção mútua. Não destruí vidas como Sandra gostava de acusar. Apenas recusei continuar vivendo a mentira que me oprimia. E ao fazer isso, salvei não apenas a mim mesma, mas também o único que ainda acreditava em mim. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.